Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. É uma alegria muito grande ter vocês aqui novamente conosco. O tema de hoje, do qual eu vou usar o livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, tem como tema um assunto que vem sendo preocupação já há alguns anos no planeta. O tema é desperdício. E nesse primeiro momento, eu gostaria de explicar que eu vou tentar dividir essa conversa que nós vamos ter hoje em dois tipos de desperdício. O primeiro é o desperdício material, aquele que é mais perceptível aos nossos olhos, né, em relação às coisas materiais e que acabam até provocando prejuízos, muitas vezes terríveis. E um outro tipo de desperdício que eu vou tentar abordar aqui, tentar fazer uma reflexão, é sobre um desperdício que às vezes ele é invisível, não é tão perceptível quanto o material, mas nas nossas atitudes nós acabamos provocando um desperdício na vida moral e espiritual. Então, em relação ao desperdício material, a gente pode começar a nossa conversa com a citação do livro em que Joana de Ângeles nos faz um alerta. Há muito desperdício no mundo, fomentando larga faixa de miséria entre os homens. O que abunda em tua mesa, falta em muitos lares. O excesso nas tuas mãos é escassez em inúmeras famílias. O que te sobra e atiras fora, produz ausência em outros lugares. O desperdício é fator expressivo de ruína na comunidade. Nesta passagem do livro de Joana de Ângeles, fica evidente aí uma referência ao desperdício de alimentos. Para quem não sabe, o Brasil, em 2018, foi o país recordista mundial do desperdício de alimentos, principalmente do arroz e do feijão. Vejam só, arroz e feijão, alimentos básicos da mesa do brasileiro. E isso é muito triste ainda quando nós lembramos que tem irmãos tão próximos de nós, né, que às vezes não tem o que comer em casa, né? E não são raras as vezes, eu não sei vocês, mas eu já vi muitas vezes, e é uma cena muito triste, de irmãos que acabam até revirando lixo para achar o que comer. Então, olha que tristeza, né, o desperdício causa nesta parte material. A falta de consciência e o egoísmo acabam agravando ainda mais, né, esse desperdício, né, esse problema em relação ao desperdício de alimentos. Como exemplo mais simples da falta de consciência é aquela cultura que nós temos, né, na hora da refeição, na hora de colocar a comida no prato, a gente colocar a mais do que aquilo que a gente vai comer, né, ou consumir. E a gente acaba, né, não sabe por quê, acaba colocando demais no prato, acaba não comendo tudo, e esse excedente acaba indo para o lixo. E mais uma vez, é triste saber que comida está indo para o lixo, sendo que temos pessoas que não têm o que comer em casa. Então isso parece uma coisa tão simples, mas é uma responsabilidade tão grande, né? E uma falta de consciência tão grande nesse momento da alimentação nossa, sagrada, e a gente acaba desperdiçando. Então temos que ter muito cuidado com isso, né? Já o egoísmo, aliado à falta de consciência, é ainda pior. Nós tivemos um exemplo, né, recentemente,
quando do início da pandemia, as pessoas simplesmente saíram correndo para o supermercado, comprando coisas assim, muita coisa sem necessidade, em grandes quantidades, né? Coisas, horas supérfluas, mas horas até importantes, né? Como alimentos, apenas para a questão naquele desespero de fazer um estoque e comprar a mais do que precisava. Só que além disso, não pensou no próximo. A gente via exemplos tão absurdos, eu cheguei a ver exemplos tão absurdos nos noticiários de gente comprando uma quantidade enorme de papel higiênico. Sem dizer também aquela busca, né, desesperada pelo álcool gel, que acabou faltando. E sem necessidade, porque ninguém ia usar tanto álcool gel assim de uma única vez. Acaba então sendo egoísta e não pensando naquele que de repente não consegue comprar uma quantidade tão grande, seja de comida, seja de qualquer outro item ali, né? E às vezes precisa comprar um item e não consegue, por conta do egoísmo. E o mais engraçado, seguramente essas pessoas que saíram correndo para o supermercado para comprar coisas além do que precisavam, são as mesmas que do exemplo anterior acabam colocando ou fazendo coisas demais, principalmente na hora da refeição, né? E acabam jogando no lixo depois. São exatamente aquelas pessoas que têm a cultura, né, de estocar sem precisar e a cultura do desperdício. Então, foi lá, comprou um monte de comida, né, sem necessidade, para depois chegar na hora da refeição, colocar demais no prato e jogar fora de novo. Um outro exemplo também de desperdício que nós cometemos, às vezes até por falta de atenção, né, é aquelas do cotidiano na nossa casa, deixando uma luz acesa sem necessidade, né, uma torneira aberta, uma torneira pingando. Além da torneira pingando, hoje nós vemos também uma cultura que nós temos de, por exemplo, você pegar uma mangueira e abrir essa mangueira para lavar o quintal, né, lavar o carro, e sem perceber, essa água que você está usando, né, para lavar um quintal, para lavar uma calçada, para lavar um carro, é uma água limpa, é uma água potável. Então, temos que ter a consciência de que os nossos recursos naturais, eles são limitados. E que também custa muito caro para colocar água potável em cada casa do nosso país, em cada casa desse planeta. E isso se agrava mais quando nós lembramos, novamente, que temos irmãos mais necessitados que nós, que às vezes em outros territórios, em outros lugares do planeta, andam quilômetros para achar água para beber. E muitas vezes essa água que eles acham não é tão limpa, né, e tão potável assim como aquela água que nós deixamos jorrando na mangueira para lavar um quintal, para lavar uma calçada e para lavar um carro. Então, olha o que a falta de consciência nos faz, né? E de novo o egoísmo, porque nós não podemos pensar, né, de que tudo é infinito. E isso já nos é alertado pelos próprios espíritos lá na questão 705 em O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte. Kardec pergunta, né? Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Em que os espíritos respondem, é que ingrato o homem a despreza. Ela, a terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência.
A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre do que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, voltando ao exemplo que eu acabei de dar, por exemplo, da água, até um pouco tempo atrás nós tivemos racionamento de água aqui no estado de São Paulo. Faltou, os reservatórios estavam com um nível muito baixo, porque não estava chovendo, e o consumo estava muito alto. Então, os mesmos que acabam desperdiçando a água, depois reclamam, que tem que fazer rodízio, que tem que fazer racionamento, e é isso que os espíritos nos trazem aqui. Não é a natureza que é mal conosco, a natureza irá nos dar aquilo que nós precisamos, mas nós temos que ter a consciência, novamente aí a palavrinha consciência, de usar de uma forma adequada e na quantidade correta, sem o desperdício. Porque se nós usarmos com desperdício, com nós mesmos, e ainda sem pensar no irmão mais próximo nosso, seguramente isso vai faltar. Então, muita atenção em relação a esse tipo de desperdício. Um outro aliado do desperdício é também a nossa cultura do consumismo, É aquela atitude de sair comprando um monte de coisas, principalmente produtos supérfluos, ou além daquilo que você vai necessitar. Então a pessoa sai comprando aí 10 pares de sapato, 10 camisas, 10 calças, enfim, tudo por conta dessa sociedade materialista que nós vivemos. E tudo isso para quê? Apenas para ter alguns minutos aí de felicidade, Aquelas pessoas que falam, tô triste hoje, vou sair, vou dar uma volta no shopping, e acaba comprando coisas que nem precisa, Ou até mesmo por conta de status, E isso é o mais grave. Uma sociedade hoje em que as pessoas gostam de se exibir nas redes sociais, Facebook, Instagram. Então as pessoas acabam aí postando foto de uma coisa que não é real, E aí pessoas que são influenciadas por isso saem desesperadamente para consumir e acabam por fim até se endividando, Porque compram coisas lá no financiamento, no carnê, no cartão de crédito, esquecendo que o cartão de crédito vai chegar uma hora, enfim. Aí a pessoa acaba comprando uma coisa que ela não precisa, com o dinheiro que ela não tem, para mostrar uma coisa que ela não é. Apenas para se exibir nas redes sociais. Então, me faz lembrar aqui, se me permitem, um ditado que eu ouvi uma vez, é muito engraçado, De que galinha que nada com pato acaba morrendo afogada no final, É muito interessante isso. Então você quer mostrar uma coisa que você não tem, E acaba se dando mal no final e gerando um desperdício aí, de tudo quanto é tipo, Desperdício financeiro, desperdício material, E até um desperdício físico, enfim, psicológico, porque a gente chega no final, depois que a gente acaba comprando mais do que a gente deve, acaba batendo aquele remorso, aquele arrependimento, e acaba ficando pior, Então muito cuidado com isso também. E a pessoa
acaba levando uma vida totalmente material, né? Tem aqueles que até acabam comprando remédio, fazendo estoque de remédio, sendo que nem doente está. Chega na casa da pessoa, tem um armário lá com um monte de remédio, né? Fala, para que isso aqui? Ah, se eu tiver tal dor, aí eu tomo. E às vezes acaba ficando lá o remédio, acaba vencendo, né? E a pessoa acaba nem usando. Então, olha o pensamento que a pessoa tem, né? Em vez de ela pensar em uma vida saudável, né? De que ela terá saúde, enfim. Mas não, essa cultura do consumismo, né, abrange até a parte de medicamentos. Então, olha, cuidado que devemos tomar, né? E tem aquelas pessoas que, não contentes, né, em fazer acúmulos de coisas materiais, querem de alguma forma, né, ou acabam gastando seu dinheiro até com outras coisas, principalmente em vícios, né? Vícios em jogo de azar, vícios em bebidas, vícios em sexo, né? Enfim. E aí nessa parte, né, que nós começamos a entrar naquele que nós falamos lá no início, que é o desperdício moral e espiritual. Já imaginou quanto tempo nós perdemos correndo atrás de coisas materiais ou supérfluas nesta reencarnação? Quantos anos de uma existência nós perdemos criticando, ao invés de amar e perdoar algumas pessoas que caminham conosco nessa jornada evolutiva? Já parou para pensar isso? Quantas vezes em uma encarnação nós desperdiçamos a oportunidade de estender a mão a um irmão mais necessitado? Quantos irmãos necessitados nós conseguiríamos alimentar e ajudar se convertêssemos todas aquelas extravagâncias que nós cometemos, né, no campo material, com festas, bebidas, tudo em excesso, né? Se nós convertêssemos isso em uma ajuda efetiva para os nossos irmãos mais necessitados, como seria? E enfim, quanta caridade nós deixamos de fazer em uma reencarnação? Quanto tempo nós desperdiçamos em não fazer o bem? Quanto tempo nós desperdiçamos de uma reencarnação quando não ajudamos o próximo, quando não amamos o próximo? Outra coisa também que devemos tomar cuidado é com o desperdício de tempo. Há alguns dias, alguns meses, muitos aí reclamavam, né, que eu queria mais tempo de férias. Se eu pudesse, 30 dias de férias é muito pouco. Eu gostaria de ter mais. Aí veio a pandemia, né, e nos mostrou que ficar em casa, né, sem fazer nada por muito tempo é um desperdício de tempo e de vida enorme. E um desperdício de vida e de tempo, sobretudo para nós espíritas, né, que sabemos que estamos em um caminho evolutivo. Então, um espírito encarnado, ele não se pode dar ao luxo de não fazer nada em uma encarnação. Então, deve-se aproveitar esse tempo para quê? Para estudar, para se aprimorar, né? Já nos alertou Kardec, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. O espírita, ele deve ir atrás de novos conhecimentos, né? Aprimorar o seu conhecimento através de leituras e conteúdos edificantes, avançando assim no seu progresso moral e espiritual. Porque se você ficar em uma encarnação, né, sem buscar esta evolução, né, corre-se o risco de você se tornar aquele personagem da música, né, Epitáfio, do Titãs. Não sei se vocês conhecem, mas é muito interessante aquela letra,
né? Então, você vai se arrepender e de repente dizer, devia ter amado mais, né? Devia ter aproveitado mais, e enfim. Então, não podemos nos dar ao luxo de ficar parados. E quase chegando já ao final da nossa conversa de hoje, vamos ficar atentos aos conselhos que Joana de Ângeles nos mostra já no final deste capítulo do livro. Reparte a tua fartura com a escassez do teu próximo. Divide os teus recursos, tuas conquistas, e vê-lo-ás multiplicados em 1000 mãos que se erguerão, louvando e abençoando as tuas generosas mãos. Passarás pelo mundo, queiras ou não. Os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno. Como semeares, assim recolherás. O que desperdiçares hoje, faltar-te-á amanhã. Não o duvides. Então, não podemos esquecer que nós não sabemos quantas vezes ainda vamos retornar para cá. Tudo que você faz hoje, principalmente em relação ao desperdício, pode, faltar para você quando você voltar para cá. Então, vamos ter a consciência no uso das coisas materiais e, principalmente, ter a consciência dos desperdícios que fazemos durante a nossa jornada reencarnatória. Vamos, a partir de agora, aproveitar essa nossa reencarnação, não vamos mais desperdiçar tempo e vamos procurar perdoar mais, ajudar ao próximo mais, praticar mais a caridade, ajudar mais a nossa casa espírita, ajudar mais a nossa comunidade, ajudar mais nossos familiares, sempre que pudermos, Enfim, vamos amar mais, para que quando chegar o momento, de nós retornarmos à pátria espiritual, nós possamos ir embora com a consciência tranquila de que não desperdiçamos uma encarnação. Fizemos tudo que podíamos ter feito para ajudar ao próximo e melhorar na nossa evolução. Então, um grande abraço a vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Graças a Deus.